Afinal, qual o melhor adoçante para você utilizar na sua dieta? Vamos falar tudo sobre os adoçantes nesse vídeo. Mas antes de começar o vídeo, já se inscreve aí no canal para você estar recebendo todos os novos vídeos. Atualmente eu estou postando vídeo novo toda semana, então já se inscreve aí para você não perder nada, beleza? Então vamos para o vídeo. Olha só, primeira coisa, o que é um adoçante, né? Basicamente, um adoçante, normalmente, ele vai ter uma capacidade de adoçar maior do que o açúcar e ele não vai ter calorias, ele pode ter 0 calorias ou ele pode ter poucas calorias, menos calorias do que o açúcar por si só. Então, nesse vídeo eu dividi os adoçantes aí em 2 grupos de forma didática. Os adoçantes que são 0 calorias, tá? E os adoçantes que possuem poucas calorias, 2 a 3 calorias por grama. Lembrando que o açúcar ele tem 4 quilocalorias por grama. Então, um adoçante que tem 2 a 3 quilocalorias por grama, ele tem menos calorias que o açúcar. E como eu falei, a grande maioria deles adoça bem mais do que o açúcar. Então, em teoria, você precisaria utilizar menos desses adoçantes para ter o mesmo sabor adocicado ali do açúcar, tá? Além disso, dessa divisão em 0 calorias e poucas calorias, a gente também vai ter a divisão dos adoçantes artificiais e dos adoçantes naturais. Então, os adoçantes naturais são extraídos de plantas e os adoçantes artificiais, eles são produzidos ali em laboratório, tá? Então, em vermelho, eu coloquei os adoçantes artificiais e em azul, eu coloquei os adoçantes naturais, tá? Apesar de ter essa divisão entre natural e artificial, a gente tem limitações aí da quantidade diária que a gente pode utilizar desses adoçantes artificiais de forma que não prejudique a saúde, tá? E antes de entrar nesse ponto de quais são melhores para a saúde ou não, é importante deixar bem claro que nós não temos estudos consistentes de longo prazo realmente mostrando ali que determinado adoçante, até mesmo os piores ali que eu vou falar quais são eles, né? Os adoçantes que a gente deve evitar sim, porque tem alguns estudos que mostram malefícios, né, desses adoçantes, do consumo a longo prazo deles. Apesar de ter alguns estudos sim, não tem uma comprovação muito sólida, estudos realmente mostrando ali que se você consumir esse adoçante específico, você vai ter problemas certamente, né? Porque a gente sabe que os problemas aí que podem estar relacionados ao consumo de alguns adoçantes, como câncer, por exemplo, que pode estar associado com o ciclamato de sódio, que a gente vai falar, isso é completamente multifatorial, depende de todos os seus hábitos de vida e tudo mais, e também teria que exagerar bastante no consumo desses adoçantes, ter um consumo consistente e frequente todos os dias em quantidade gigantesca, teria que esguichar adoçante ali mesmo, né, todos os dias, para você realmente ter um problema com o uso desses adoçantes. Então, o primeiro ponto, antes de começar a falar especificamente sobre cada um, é o seguinte: todos, sem exceção, podem ser usados, desde que na quantidade adequada, com moderação, tá? Então, todos possuem ali uma certa quantidade segura, né, que eu até coloquei aqui que eu vou falar de cada um deles, que pode ser ingerida ali diariamente, tá? Sem maiores problemas. E alguns deles vocês vão ver que realmente é uma quantidade bem grande, que para você atingir essa quantidade aí, teria que realmente esguichar adoçante, né, no seu café, ou seja lá, no que você for adoçar, tá? Então, antes de falar especificamente sobre cada um deles, eu estou enrolando aqui, mas é importante para entender o contexto geral dos adoçantes, né? Porque existem muitos mitos por aí, muitas pessoas falam algumas coisas, é importante a gente esclarecer o que é verdade ou não, né? Então, o primeiro mito é esse de que se você consumir determinado adoçante de forma pontual, você vai ter problema, vai fazer muito mal, porque não é bem assim que funciona. Tudo é quantidade e frequência, né? Todos, basicamente, podem ser ingeridos, até os que podem, a longo prazo, gerar problemas. Se você consome eles ali de forma pontual, você não vai ter problema, tá? Eles têm uma margem de segurança diária.
Tanto que todos os adoçantes que eu coloquei aqui nesse quadro, eles são liberados pela Anvisa, tá? Então eles são... a Anvisa regulamentou aí que todos eles podem ser utilizados e vendidos aqui no Brasil porque eles possuem uma margem de segurança, tá certo? Então, qual que é o ponto aqui? O uso de adoçantes, ele realmente deve ser feito com moderação para um indivíduo ali que busca emagrecimento, perda de gordura, tá? Por quê? Por que o adoçante ele é 0 calorias? Por que eu não posso consumir à vontade esse adoçante? Porque se não tem calorias, não vai estar adicionando ali nada de caloria na minha dieta. Não vai estar interferindo diretamente na minha dieta. Beleza, você está certo. Realmente, se é 0 calorias, você não vai estar interferindo diretamente na dieta. Porém, você pode ter impactos indiretos no seu apetite, por exemplo, que podem dificultar com que você siga aquela dieta, tá? Então, por exemplo, você está fazendo uma dieta para emagrecimento, para perda de gordura, né? Comendo menos do que você gasta para você ter aí uma perda de gordura. O que acontece? Quando você abusa muito de adoçantes, né? De todos esses adoçantes aqui, principalmente os 0 calorias, né? Porque a pessoa pensa que é 0 calorias, ela realmente esguicha ali mesmo o adoçante, né? Pensando que não vai interferir. Mas a gente já tem evidências, comprovações científicas que quando há um abuso desses adoçantes, principalmente os 0 calorias. Por que principalmente os 0 calorias? Porque pensa só, você está dando uma substância para o seu corpo que é muito mais doce que o açúcar, né? Realmente alguns adoçantes aqui são muito, mas muito mais vezes mais doces que o açúcar propriamente dito. Então você está dando essa substância para o seu corpo, mas não tem calorias, você não está dando energia para ele, né? Então você tem um estímulo aí de receptores no cérebro de forma semelhante ao açúcar, mas você não tem as calorias. Você não tem a liberação de insulina, por exemplo, que o açúcar promove. Porque quando você consome o açúcar, você vai liberar bastante insulina, e a insulina no cérebro, ela te dá saciedade. Nesse caso, não. Você não vai liberar insulina porque não tem caloria, né? Então, você não vai ter saciedade da mesma forma. Apesar do açúcar não ser um alimento que dá saciedade de forma tão significativa, você tem que ingerir uma quantidade muito grande para começar realmente a ter uma saciedadezinha, né? Esses adoçantes aqui, 0 calorias, não vão dar saciedade nenhuma, tá? Então, a gente tem já estudos que mostram que o consumo exagerado desses adoçantes pode aumentar as sinalizações de fome do seu corpo. Por exemplo, aumentando a sinalização do neuropeptídeo Y, tá? Então, através de mecanismos ali, de receptores intestinais e tudo mais, vão gerar esse sinal de fome lá no hipotálamo, no cérebro, tá? Então, você pode ter uma desregulação do seu apetite, um aumento de apetite com o consumo exagerado desses adoçantes. E isso pode dificultar muito com que você siga uma dieta, porque se você está morrendo de fome, vai ser muito mais difícil você conseguir seguir a dieta certinho, tá? Dito isso, vamos lá falar de cada um deles especificamente, tá? Vamos começar falando dos que são 0 calorias, né? Porque como eu estava falando, se eles são 0 calorias, se você consome ali, mesmo que seja uma grande quantidade, de um desses adoçantes de forma pontual, num momento específico, você não faz isso frequentemente, mas num momento específico você decide fazer, sei lá, numa refeição ali que você quer se dar um luxo ali, né, de comer uma refeição um pouco mais doce, um pouco mais saborosa, e você usa uma quantidade maior, isso não vai gerar um impacto significativo, porque é o que eu falei, é quantidade e frequência. Para você ter malefício com a ingestão desses adoçantes, tem que ter um consumo mais frequente, né? Então vamos falar aqui, ó, do pior para o melhor, tá? Então, de fato, né, os adoçantes naturais que estão em azul, desse lado aqui os 0 calorias mais especificamente, porque quando a gente entra aqui nos que tem calorias,
aí já não é tão simples assim, precisaria contabilizar na dieta, né? Não pode usar à vontade entre aspas, né? Não pode sair usando porque você vai estar acrescentando calorias na dieta. Por mais que seja pouco, se você colocar uma quantidade grande, vai acrescentar uma quantidade grande de calorias na dieta sim, e pode interferir sim no processo de perda de gordura, tá? Agora, esses aqui que são 0 calorias, né? Os melhores, basicamente, vão ser os naturais de fato, que são extraídos de plantas ali, a maioria, né, por exemplo, enfim. Então, eles vão ser os melhores, só que tem o grande porém, que eles são bem mais caros, né? O preço é realmente bem salgado de alguns deles, tá certo? Então, vamos começar aqui do pior para o melhor, né? Os piores aqui, ó, eles estão em primeiro. Então, realmente o pior adoçante de todos, disparado, é o ciclamato de sódio, tá? É importante sempre estar olhando, pessoal, no rótulo dos adoçantes quando vocês forem comprar, porque às vezes eles misturam 2 adoçantes. Normalmente, ó, o ciclamato de sódio ele é misturado com a sacarina sódica, né? A sucralose é misturada com o acesulfame de potássio, tá? Então, tem mistura. Muitas vezes eles misturam um adoçante natural, que é a estévia, né? Que é basicamente aí o melhor adoçante de todos e com o melhor custo-benefício, pensando na comparação dele com esses outros aqui, que são bem mais caros, né? Então, a estévia, muitas vezes eles misturam ali estévia com algum outro, com sucralose, por exemplo, né? Então, assim, já nem vale mais a pena você comprar esse adoçante, pensando na estévia, porque vai ser caro do mesmo jeito, por conter a estévia, mas vai estar misturado com outro adoçante, que não vai ser o mais ideal como a estévia. Então, se você já vai investir um dinheiro a mais para comprar estévia, olha bem no produto se é 100% estévia pura, porque se tiver mistura, já nem compensa você gastar a mais nesse adoçante, né, para comprar ele. Porque esses artificiais, eles são realmente bem mais baratos do que esses naturais, que são melhores, né? De fato, o que é melhor, boa parte das vezes, é mais caro mesmo, tá? Então, qual que é o problema aqui? Ciclamato de sódio, por que ele é o pior de todos? Olha só, como eu falei lá no começo do vídeo, esses estudos que mostram esses malefícios desses adoçantes não são estudos com um nível de evidência gigantesco, assim, que realmente dá para bater o martelo e falar assim, ó, se você consumir esse adoçante, você vai ter câncer, você vai ter problema. Mas assim, existe sim plausibilidade para a gente tentar evitar ao máximo o consumo aí frequente e excessivo desses adoçantes, que tem sim alguns estudos que mostram malefícios, tá? No caso do ciclamato de sódio, o que acontece? A ingestão máxima dele, recomendada aí por dia, é de 11 miligramas por quilo, para você ter uma certa margem de segurança, tá? Mas o ideal é tentar realmente evitar ao máximo esse tipo de adoçante. Inclusive, ele é um dos mais baratos. É um dos mais baratos de todos. Então, é bem comum as pessoas consumirem esse adoçante aqui, né? Especialmente essa mistura do ciclamato de sódio com a sacarina sódica, fica bem doce mesmo, é um adoçante realmente com um poder doce bem forte, tá? Mas, por exemplo, ele pode fazer mal a longo prazo, por quê? Boa parte desse ciclamato de sódio, ele é simplesmente eliminado pelo corpo, tá? Então, ele vai ser simplesmente excretado, tá? Se você consome ali uma quantidade moderada e tudo mais, você simplesmente vai ter a excreção desse adoçante, tá? Não vai sobrar praticamente nada ali dele no corpo, mas uma pequena parte desse ciclamato de sódio pode ser convertido em ciclohexilamina, tá? Esse composto aqui, ele pode fazer mal, pode se acumular no corpo e fazer mal a longo prazo. Então, o consumo excessivo de ciclamato de sódio, todo dia, consistentemente, em grande quantidade, a longo prazo, pode realmente aumentar os riscos de câncer, tá? Pode aumentar os riscos aí de problemas renais, tá? Tanto que o ciclamato de sódio, ele é contraindicado na gravidez, tá? É um dos adoçantes aí que são contraindicados nesse período por conta da chance aí desses malefícios, prejuízo aos rins, tá? Ao rim ali do próprio feto,
né, da mulher que está grávida e também esse aumento do risco de câncer, tá? Então o ideal é realmente tentar evitar o ciclamato de sódio porque ele é o pior de todos. Então entende que realmente não vale a pena porque tem tantas opções e você vai ficar no pior de todos porque ele é um pouquinho mais barato. Então realmente é uma coisa que não compensa, tá? Esse ciclamato de sódio aqui eu não recomendaria realmente para ninguém. É importante se atentar, inclusive, nos rótulos aí de alguns alimentos, por exemplo, iogurtes, enfim, esse tipo de alimento industrializado que às vezes eles colocam, né, ciclamato de sódio, esse tipo de adoçante. Então, às vezes é interessante olhar lá no rótulo, nos ingredientes do alimento, se tem a presença desses adoçantes, né, que fazem mais mal para a saúde. Então, não só o adoçante por si só, mas outros alimentos que podem ter esse adoçante. Às vezes, iogurte desnatado eles colocam, tá? Outros tipos de alimentos aí adoçados, eles colocam sim o ciclamato de sódio, que o consumo consistente a longo prazo pode fazer mal. Segundo aqui, né, a gente tem a sacarina sódica, né? Aí daqui para baixo, realmente, né, tirando o ciclamato de sódio, que é um adoçante que tem mais evidência, que pode realmente fazer mal a longo prazo, tirando ele, todos esses outros aqui, se você respeitar a quantidade máxima de ingestão diária, é relativamente tranquilo, tá? Todos esses são relativamente tranquilos. O grande problema é aquilo que eu falei, presta atenção na mistura que tem no adoçante. Às vezes eles colocam lá um adoçante que não faz tanto mal, sucralose, por exemplo, eles colocam lá sucralose, beleza, aí você olha lá, pô, sucralose, massa, aí coloca em destaque no rótulo assim, sucralose, aí você vai ver lá nos ingredientes, tem também o ciclamato de sódio, entendeu? Eles misturam com o ciclamato de sódio para economizar, né, no produto, porque é um adoçante mais barato, ciclamato de sódio, e eles misturam aí com a sucralose. Então é importante se atentar com esse tipo de coisa. Vai comprar um adoçante, dá uma olhada se não tem mistura, dá uma olhada se realmente ele tá puro mesmo, né? O que mais acontece é a mistura da sucralose com acesulfame de potássio. Esse é um adoçante que eu mesmo costumo consumir, tá? A sucralose com acesulfame de potássio, porque são dois adoçantes que não fazem tanto mal assim, tá? Realmente não tem tanta evidência aí de prejuízos à saúde como o ciclamato de sódio. Se você respeitar o máximo de ingestão diária, que no caso do acesulfame e da sucralose, os dois são 15 miligramas por quilo por dia, né? Então é uma quantidade bem boa. Se você for fazer as contas aí, né, vai dar uma quantidade bem legalzinha, mais de 1 grama aí, quase 2 gramas, dependendo, né, do peso do indivíduo, para ele consumir por dia, né? E como o adoçante você vai usar gotas ali, né, dificilmente você vai conseguir atingir toda essa quantidade no dia, a menos que você esguiche, né? Por isso que não é recomendado esguichar, porque você vai ultrapassar a quantidade máxima diária, pode começar a ter prejuízo à saúde, e tem que pensar naquele ponto que eu falei lá no começo do vídeo, da alteração do sistema de fome e saciedade do corpo, né? O abuso desse tipo de adoçante pode desregular o seu apetite e você ficar com uma fome bem mais aumentada. Por isso que não é interessante abusar, tá? Então, basicamente, sacarina sódica também, 5 miligramas por quilo por dia você pode usar. O problema é que a sacarina, na grande maioria das vezes, nos adoçantes que eu já vi aqui no Brasil para serem vendidos, a sacarina é misturada com o ciclamato. Eles fazem muito essa mistura dos dois, né? Deve ter alguma sinergia aí em relação ao gosto, né, para ficar mais doce. Enfim, mas se tiver uma sacarina pura, por exemplo, você pode utilizar numa boa, não tem tanto prejuízo quanto o ciclamato, né? E assim, realmente o que mais a gente observa é a mistura da sucralose com o acesulfame de potássio, que eu costumo utilizar porque é barato, né? É barato, é um dos que realmente é mais barato em comparação aqui com o ciclamato de sódio e a sacarina sódica, desses dois aqui, ó. Vou até fazer assim, ó, porque eles são usados normalmente em conjunto e esses aqui também, ó. Esses dois aqui, em comparação com esses dois aqui, esses dois vão ser mais baratos, até porque eles são piores também para a saúde e tudo mais, né? Acaba sendo bem mais barato. Mas o acesulfame de potássio e a sucralose não é tão caro assim também, tá? Não é um negócio, nossa, exorbitante, que você vai ter que gastar muito, não é, tá? Até porque, como eu falei, você não vai exagerar, você não vai sair esguichando adoçante, você vai usar com moderação.
então acaba que não fica tão caro, tá? É uma boa opção usar a sucralose com acesulfame de potássio sem exagero, se você realmente não quer gastar muito dinheiro, porque a gente vai ver aqui, ó, que quando a gente vem falando aqui desses naturais, né? Esse Neotame aqui também é um outro adoçante artificial, que tem aí um limite de 2 miligramas por quilo também, né? Assim como os outros também é uma opção, tá? Mas agora, quando a gente entra nesses naturais, o preço é bem salgado mesmo, tá? Então, assim, principalmente esse aqui, ó, o eritritol. O eritritol, ele é um tipo específico aí de adoçante que até tem um pouquinho de calorias. Mas por que eu coloquei ele em 0 calorias, né? Todos esses aqui são realmente 0 calorias. Alguns deles têm tipo 0,01 quilocalorias por grama, né? E isso acaba sendo realmente insignificante, a gente nem considera, né? Porque, nossa, você ia ter que tomar um vidro inteiro para dar, tipo, uma quantidade mínima insignificante de calorias. Então não vai impactar, tá? Não tem por que se preocupar. O eritritol, se eu não me engano, eu não lembro exatamente o valor, mas eu acho que é 0,24, 0,25, eu vou colocar 25 para arredondar, acho que é 0,25 quilocalorias por grama, tá? Então, assim, a gente vê que é um negócio baixo em calorias, né? Esse eritritol, bem baixo em calorias mesmo. Para você dar uma quantidade significativa de calorias, teria que consumir bastante mesmo, exagerar muito, né? E fica inviável exagerar, porque assim, se vocês pesquisarem o preço, né, do eritritol, da talmatina, né, vocês vão ver que o preço é bem salgado, é bem caro, tá? Assim, eu tava dando uma olhada lá, realmente pesa bastante no orçamento se você for usar em quantidade um pouco maior, né? Enfim. Então, só esclarecendo que esse eritritol é o único aqui que não é 000 calorias mesmo. Tem 0,25 quilocalorias por grama, o que é bem pouco, mas também não é um negócio totalmente insignificante, né? Porque se você começar a consumir uma quantidade maior, acaba tendo sim um impactozinho calórico, mas como eu falei, é inviável você consumir uma quantidade muito grande, porque você vai gastar rios de dinheiro para fazer isso, tá? Então, assim, qual que acaba sendo uma das melhores opções, né? Pensando assim em saúde e tudo mais, né? É a estévia, tá? A estévia, pensando em custo-benefício também, porque pensando em saúde, talvez o melhor seria o eritritol, tá? Porque realmente ele é um adoçante natural e tudo mais, vocês podem ver que nem tem limite de uso diário, né? Esses naturais aqui, ó, não tem limite de uso diário, porque é um adoçante natural e tudo mais, extraído de plantas ali. O máximo que pode acontecer, por exemplo, com a estévia, que ela até tem um limite, eu até coloquei aqui um limite máximo de aceitação de ingestão diária. Por quê? Porque a estévia, ela pode gerar desconforto gastrointestinal, pode dar diarreia se você exagerar muito, né? Então, ela é fermentada lá no intestino pelas bactérias, enfim, né? Pode acabar dando desconforto gastrointestinal, sintomas aí desconfortáveis caso você exagere. Por isso que tem esse certo limite aqui, tá? Mas, basicamente, ela é a melhor opção desses todos os adoçantes aqui, pensando tanto em custo-benefício quanto em saúde, porque é totalmente natural, né? Tirando essa questão de efeitos colaterais gastrointestinais, você pode consumir uma quantidade relativamente bem grande, né, da estévia, que você não vai ter grandes problemas. Mas qual que é o ponto, o ponto importante também quando a gente fala da estévia? O gosto dela não é tão bem aceito assim. Ela não é tão docinha igual esses outros artificiais, né? Ela acaba tendo um gosto um pouquinho mais amarguinho, né? Não é tão doce, tá? Então, quem não está acostumado em consumir adoçante acaba estranhando um pouco a estévia, acaba tendo que usar uma quantidade maior, né? Para ficar um sabor mais doce. Então, assim, o que acaba sendo o ideal muitas vezes? Muitas vezes, o ideal, você pega um indivíduo ali que está consumindo açúcar, acostumado com o sabor do açúcar, adoçando o café com açúcar. Se você tirar esse indivíduo do açúcar e jogar direto para a estévia, a chance dele conseguir realmente se adaptar vai ser muito pequena. Concorda? Então,
pegar esse indivíduo aí consumindo açúcar, só de você tirar o excesso de calorias do açúcar dele, né, da ingestão diária dele ali, já é muito positivo. Então, só dele começar a consumir adoçantes 0 calorias, independente de qual seja, já é melhor do que ficar consumindo excesso de açúcar. Concorda? Então, mesmo que ele comece ali com ciclamato de sódio, que a longo prazo, em grandes quantidades, pode ser deletério para a saúde, por mais que ele saia do açúcar e vá para esse adoçante, é menos pior. É menos pior, concorda? Aí, beleza, ele está consumindo ali adoçante, se habituou ao gosto do adoçante, ok. Aí você pode ir fazendo a migração. Ó, você está consumindo ciclamato de sódio, beleza, não quer migrar aqui então para sucralose? Vamos começar a consumir sucralose. É um adoçante que faz menos mal, né? A longo prazo acaba sendo mais interessante. Ok, se adaptou a sucralose, ao acesulfame de potássio, beleza. Você não quer tentar, então, ir para stevia, experimentar stevia, aí tentando se habituar com o gosto, às vezes essa migração dá certo, né? E se esse indivíduo não tem muito problema aí com o orçamento, né? Com investir um pouquinho mais ali na dieta, na alimentação, na saúde, a stevia é a melhor opção de todas, pensando no uso de adoçantes a longo prazo, né? Porque realmente é um adoçante natural que dificilmente vai fazer algum mal para a saúde, tirando esse tipo de desconforto aí, de sintoma gastrointestinal, que pode acontecer uma vez ou outra se você exagerar, mas também isso não vai gerar grandes problemas, né? Como o ciclamato poderia gerar problemas nos rins, né? Poderia até favorecer o risco de câncer, tá? E aí tem os mais caros, né? Igual eu estava falando, o eritritol, a talmatina, que assim, em teoria são os melhores, né? Se você for ver aí, eles não dão tantos colaterais aí a nível gastrointestinal como a stevia pode dar, tanto que nem tem limite máximo aí de ingestão diária, só que o preço é bem salgado, né? Então realmente a pessoa tem que estar disposta a investir um dinheiro bem mais significativo para conseguir consumir esse tipo de adoçante a longo prazo, beleza? Finalizando essa parte dos adoçantes 0 calorias, aí a gente entra nos adoçantes aí que eles têm poucas calorias, mas que têm calorias, né? 2 a 3 quilocalorias por grama. É praticamente metade aí, né? 60, 70% das calorias do açúcar, né? A maioria deles vai ter tipo 2,4 calorias, né? Que é o caso do xilitol, se eu não me engano, 2 ponto alguma coisa. Dificilmente chega a 3. Dificilmente chega a 3 calorias, né? Então, basicamente, a gente tem aí o xilitol, né? Se eu não me engano, ele é 2,4 quilocalorias por grama. Tem o sorbitol, o manitol, é tudo 2 ponto alguma coisa quilocalorias por grama. Né? Então, assim, são adoçantes completamente naturais, né? Não tem problema nenhum o consumo deles, faz até bem, né? Faz realmente até bem para a saúde consumir esse tipo aqui de adoçante, tá? Porque são naturais. São naturais, podem favorecer aí a nossa microbiota intestinal, fazer bem para as bactérias do nosso intestino, tá? Então a gente tem esses 3 primeiros aqui, ó, e aí a gente tem esse grupinho aqui, ó, que é o grupo dos polióis. O que são esses polióis? É interessante falar isso porque muitos produtos aí têm polióis, por exemplo, alimentos considerados assim mais saudáveis, por exemplo, barrinhas de proteína, né, de marcas de suplementos aí, muitas delas vão ter os polióis. Aí tá escrito lá na tabela nutricional assim, carboidratos. Aí, dos quais tantos são polióis. Normalmente a gente vê escrito dessa forma, né? Esses polióis, eles são álcoois de açúcar, né? É um álcool de açúcar, basicamente. Então, assim, ele tem menos calorias, né? Tem bem menos calorias. E você consegue adoçar mais, ter um poder de adoçar bem mais do que o açúcar, tá? Então, por isso que eles acabam sendo bem interessantes e bastante utilizados aí nesse tipo de produto, considerado mais saudável, tá? Que é o maltitol, o isomaltitol e o lactitol, tá? São os principais aí polióis que a gente tem, que se observa bastante aí nesse tipo de produto, mais fitness, né, e tudo mais. A gente tem a presença desses polióis, mas é como eu falei, você vai usar isso aqui, precisa contabilizar. Não dá para usar assim à vontade, né?
tipo de forma estimada, vou colocar ali um pouquinho e não importa. Esses aqui, você não precisa ficar pesando ali, nem tem como pesar gotas, né? Ficar contabilizando ali milimetricamente, não tem por que fazer isso, porque não tem calorias. E para você atingir essa quantidade máxima diária, você tem que esguichar. Se você usa de gotas mesmo, para adoçar o café, o chá, às vezes até um mingau ali, de aveia, por exemplo, né? Não necessariamente você vai precisar esguichar, tá? Porque se você esguicha, aí você já pode atingir a quantidade máxima diária e começar a fazer mal, né? Começar a prejudicar a questão aí do apetite também, né? Modificar aí o apetite, como eu falei. Então, assim, diferente desses 0 calorias, esses aqui, se você vai utilizar, você precisa contabilizar. Você precisa pesar, você precisa ver a quantidade que você está usando, para você não exagerar, porque se você usa, tipo, 10 gramas de um desse aqui, já deu, tipo, 30 calorias quase, né? Então, assim, se você fica usando bastante, exagerando, às vezes tem receitas aí, consideradas fitness, eles usam bastante xilitol, quantidades bem grandes, que podem sim estar adicionando mais calorias ali, impactando diretamente na dieta, porque daí já é um impacto direto. Você já está colocando calorias diretamente, né? Então, todos esses aqui, se for usar, tem que estar contabilizado, né? Por exemplo, uma barrinha de proteína que você vai comer, você vai contabilizar ela nas calorias do seu dia, nos macronutrientes do seu dia, né? Então, vai estar lá a quantidade de calorias, de carboidratos e tudo mais. Então, você considera isso, tá? Então, esse vídeo foi para esclarecer todos os pontos aí sobre os adoçantes, tá? Se você curtiu esse vídeo, se esse vídeo te agregou algum conhecimento, deixa aí a sua curtida, tá? Comenta aí o que você achou. Sugestões de temas para próximos vídeos também, pode comentar aí, tá? Compartilhe esse vídeo com alguém que também possa se beneficiar desse conhecimento e até um próximo vídeo.